Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos estúdios, eu tenho a honra de receber ele, que é engenheiro mecânico com MBA em gestão de projetos, com mais de 25 anos de carreira no agronegócio. Destes 25 anos, 15 anos dedicados à armazenagem de grãos. É ele, Daniel Belano. Daniel, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. Boa tarde a todos os inscritos, no canal do Nilson, do Papo Ligeiro. Para mim é uma grande honra estar aqui, considerando a abrangência do teu podcast, sabendo que eu vou estar conversando com grande parte do agronegócio goianense. Muito obrigado. Pessoal, mas antes, inscreva-se no YouTube, é Papo Ligeiro, tudo junto. Daniel, você hoje é diretor de negócios da GSI, responsável pela parte de armazenamento de toda a América do Sul. Como é que começou a sua história com o agro? Bom, Nilson, essa é uma longa história que vai além dos 25 anos de carreira no agronegócio. Eu sou filho de produtor rural, nasci na roça. O meu pai e o meu irmão continuam tocando uma propriedade que a gente tem no interior do Rio Grande do Sul. Então, desde que eu me lembre de ser gente no mundo, eu estou envolvido com o agronegócio. Me criei na roça, estudei pegando ônibus escolar, indo para a cidade fazer o meu primeiro grau e fui sair de casa para estudar técnico em agropecuária num instituto federal, Escola Agrotécnica Federal de Sertão. E desde que eu me formei, então eu entrei no mercado de trabalho e trilhei uma carreira inteira no agronegócio. E o ramo de armazenagem veio em seguida na sua vida? Foi uma coisa que aconteceu? Como é que você entrou no ramo de armazenagem de grãos? Por que o ramo de armazenagem? E há tanto tempo nesse mesmo segmento? A armazenagem ela é um mercado encantador, um mercado de muita oportunidade, e que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento dela. Ela oportuniza muitos profissionais, muita gente no agronegócio em função da importância que ela tem. A nossa empresa, a GSI, ela tem duas divisões de negócio. A divisão de proteína animal, representada pela marca Agromaral e suas divisões AP e Cumberland, e a divisão de negócios da armazenagem. Eu comecei na empresa na divisão de armazenagem e com a expansão do portfólio dela aqui na América do Sul, a gente desenvolveu o setor da armazenagem no Brasil. A GSI já era líder no mercado norte-americano em armazenagem e com a aquisição de uma empresa local de proteína animal, a antiga Agromaral, passou a expandir os seus negócios para a divisão de armazenagem. Eu enxerguei uma oportunidade de crescer dentro da empresa e pedi para me deslocar para este segmento para ajudar a desenvolver esse mercado. Passaram-se muitos anos e aqui estamos. Hoje somos dos principais players do segmento de armazenagem do Brasil. Eu pesquisei um pouco a história da armazenagem e tem registros bem antigos de armazenagem. Registros de mais de 3.000 anos no Antigo Egito, onde eles já armazenavam trigo naquela época. A tecnologia mudou muito daquela época para cá, mas o conceito continua o mesmo, Com certeza, Nilson. Desde que surgiu a agricultura no mundo, a armazenagem surgiu junto, porque você faz agricultura em épocas, respeitando os ciclos climáticos, épocas de chuva, e precisa consumir o produto do agronegócio ao longo do ano. E para isso a armazenagem é fundamental. Desde que existe agricultura, existe armazenagem no mundo. De acordo com o site oficial da Conab, a expectativa de colheita de grãos agora da safra 24-25 é de 328 milhões de toneladas. Já é a sexta expectativa que a Conab solta. O Brasil tem armazém para isso? O Brasil ele enfrenta um grande problema com o déficit da armazenagem. O produtor tem feito seu papel em crescer
produtividade, crescerem na área plantada, o que vem sucessivamente, ano após ano, o Brasil batendo novos recordes de produção. 320 milhões de toneladas, 328, né? Quase 330 milhões de toneladas. O Brasil cresce a sua safra em um ritmo de 3,5% a 5% ao ano. E a Armazenave, nos últimos anos, tem tentado manter esse mesmo crescimento das safras. Porém, o nosso déficit é cerca de 1/3, né, da safra total. Ou seja, em torno de 110, 115 milhões de toneladas de grão no Brasil não tem silo para ser armazenado. Se o Brasil não exportar, colapsa. Se o Brasil não exportar, colapsa. O Brasil, é importante reconhecer, fez bons avanços nos últimos anos na infraestrutura portuária, mas a necessidade de se construir armazém, ela é muito grande, especialmente na fazenda, porque o armazém da fazenda é quem alivia o gargalo na logística. Isso até por uma questão política, até por uma questão de negociação de um país com o outro. Se o Casu não tiver armazém, ele tem que entregar aquele grão, porque vai deixar o grão no tempo. E ele acaba tendo que submeter a determinados preços. Isso é uma realidade, então. É uma realidade, Nilson. O silo, o armazém, ele faz parte da estratégia da fazenda, da estratégia de comercialização, eu diria até da estratégia agronômica. Se você pensar numa condição de agricultura aqui do Centro-Oeste, onde a janela de chuva é muito conhecida e tem dias contados, se você conseguir colher a tua primeira safra antecipadamente, você aproveita melhor a janela de chuva da segunda safra. Algumas estatísticas mostram que a cada dia que você antecipa o plantio do milho de segunda safra, você pode colher entre 1 e 2 sacas a mais por hectare. Então isso é dinheiro direto que está no bolso do produtor. Ele consegue colher antes porque ele não tem toda aquela parte de frete, toda aquela logística, e aí ele está com o armazém próximo, ele já joga no armazém, a máquina já volta para o campo, e isso traz ganho em produtividade na próxima safra, na safrinha no caso. Exatamente. Você pode acelerar o teu processo de colheita porque você tem um armazém dentro da fazenda. Você pode decidir colher o teu produto um pouco mais úmido porque você tem o teu secador na fazenda e consegue controlar todos esses fatores para melhor adequar o teu ciclo de plantio, a tua estratégia de plantio dentro da fazenda. Para montar um armazém, eu imagino que não é uma coisa simples. Primeira coisa é ter vontade e ter dinheiro no banco suficiente para montar o armazém. E principalmente dinheiro subsidiado. Compensa montar um armazém com dinheiro sem ser subsidiado? Quando eu falo subsidiado, nós temos o FCO aqui na nossa região. Você é do Rio Grande do Sul, lá é outra realidade. Compensa pagar um juro de mercado no armazém hoje? Né? Hoje nós estamos aqui na Tecnoshow, na semana da Tecnoshow. É compensativo o produtor entrar financiando com juro de mercado no armazém? A operação de um armazém, pensando em nível de propriedade, ele é altamente viável, porque ele te traz benefícios, agregações de valores muito significativas. Agora, a gente não pode não considerar o quanto é difícil a vida do produtor, as margens são apertadas e, de fato, o dispêndio, o capital inicial necessário para se fazer uma armazenave não é todo o produtor que tem. Ele precisa estar muito bem estruturado para conseguir fazer isso com capital próprio ou uma captação de juros, de dinheiro a juros de mercado. É raríssimo que faz um capital próprio, né? São raros. Mas o armazenador profissional, né, a cooperativa, o cerealista, o trader, acaba construindo armazenagem com seus próprios recursos, mas o produtor rural não é a maioria. Existem produtores sim que estão capitalizados e fazem seus próprios armazéns, mas não é a sua ampla maioria. O produtor rural, o Brasil, para expandir a armazenagem, ele precisa oferta de crédito e oferta custos competitivos, ou seja, dinheiro que vem dentro de condições de plano safra.
O produtor brasileiro, ele já está preparado psicologicamente para pegar dinheiro lastreado em dólar para fazer investimentos? Que a gente sabe que isso é uma realidade. Isso vem expandindo, principalmente o produtor do Centro-Oeste, que já está mais habituado a vender a sua soja, o seu milho em contratos futuros, muitas vezes dolarizado. Então, é uma modalidade de comercialização, uma modalidade de negócios que está ganhando espaço no mercado e vem se expandir. De maneira ampla, é um negócio crescente e é uma boa alternativa para produtores buscarem crédito. Tem um ditado que meu avô sempre falava. Ele falava o seguinte: meu filho, marca de carro boa é carro zero. E armazém? Marca de armazém bom é armazém zero? Olha, O meu avô estava errado. eu acho que tem verdade nisso também. O mercado é muito amplo, né? E uma estrutura de armazenagem, ela tem vida útil muito longa. Qual seria a vida útil, meu irmão? Hoje você pensa na construção de um armazém e ele dura 35, 40 anos, ser bem mantidos. Aí existem silos, né? Cases aí de até mais idade do que isso. Mas, de maneira geral, você faz um silo para que ele seja útil durante 30, 40 anos. Então, existe sim comércio de equipamentos usados, né? Por quê? Porque você vai expandindo a necessidade de um produtor que cresceu, precisa expandir capacidade de transporte, então você precisa muitas vezes trocar. Sim, o armazém bom é o armazém zero, porque você vai aproveitar todo o seu potencial, ele foi construído com a última tecnologia, baseado nos atuais fluxos de colheita, nas atuais produtividades, nos atuais níveis de tecnologia. Então, sim, você conseguir fazer o seu armazém novo, com certeza é um belíssimo investimento e muitas vezes uma realização para o produtor rural, que realiza um sonho de construir seu próprio armazém. Legal. Qual que é o payback médio? Payback, a gente fala payback, é o tempo médio de retorno daquele armazém. Hoje você tem uma estimativa do tempo médio para se pagar o armazém? Olha, existem cada produtor, cada viabilidade, cada cálculo de viabilidade, né, tem a sua realidade. Mas a gente fala em média que um armazém ele dá seu payback entre 5 e 8 anos, o que fica bem dentro, né, dos prazos que tem nas linhas de crédito que financiam a construção de armazenagem. O que faz a diferença de se pagar em 5 anos ou 8, 9 anos um armazém? É a taxa de utilização que você dá para ele. A gente escuta muito ditado, e eu gosto muito de ditado, e tem um que fala que os dois investimentos melhores que o produtor pode ter dentro de uma fazenda, um é armazenagem e o outro é irrigação. Eles não estão em ordem de importância. Você concorda com isso? Eu concordo que são investimentos onde o produtor faz num momento que ele está realizado em muitas frentes da sua atividade. O produtor, por sua própria natureza, né, ele quer expandir áreas de terra, ele precisa renovar maquinário. Então, essas expansões ele faz em momentos iniciais de quando ele tem a oportunidade, quando tem a oferta da terra no vizinho. O investimento da armazenagem e da irrigação, eles vêm num momento onde o produtor está pensando mais em agregar valor à sua própria produção. Ele já realizou muitas expansões, ele já renovou o parque, ele renovou sede da fazenda, e então ele está no momento de agregar mais valor sobre o patrimônio, sobre a propriedade que ele já tem. E ele faz isso através da irrigação para aumentar sua produtividade, né, por área, por hectare, né, a quantidade de sacas ou toneladas que ele vai produzir em cada hectare da sua terra, ou com a construção de um armazém, onde ele vai agregar valor do preço do seu produto, vendendo ele ao mercado de maneira disponível, de maneira acondicionada, limpo, seco, garantindo sua melhor estratégia de comercialização ao longo do ano. Então, os dois teriam o mesmo caráter, só que funções diferentes, vamos dizer assim. Um seria irrigar, produzir mais, o outro armazenar aqueles grãos.
Mas todos os dois, depois que o produtor ele já está estabelecido, ele já está com a sua fazenda estruturada, seria um pós, né, vamos dizer assim, algo que ele faz depois que ele já está com a casa organizada. Não dá para você querer construir um armazém sem trator ou com trator velho. Então eu acho que, né, cada coisa é seu tempo. Seria mais ou menos isso? Sem dúvida, Nilson, essa de maneira ampla é a regra. É claro que o Brasil ele é muito diverso e a expansão em novas fronteiras, muitas vezes, o produtor precisa de ter o seu armazém já no plantio do seu primeiro hectare de soja. Se você pensar hoje, né, em algumas fronteiras do Brasil, interior do estado do Pará e em algumas regiões do estado do Maranhão, você tem distâncias para chegar num primeiro armazém de 200, 300 quilômetros. Então, nesses casos específicos, o produtor, quando pensar em plantar seus primeiros hectares de soja, ele já precisa também ter uma estratégia de armazenar. Mas, de maneira ampla, seu comentário está perfeito. Ele é um investimento que coroa a maturidade, né, do produtor. É um momento que o produtor acaba investindo quando ele já está realizado em diversas outras frentes do investimento em sua fazenda. E assim, tem produtor, principalmente eu pesquisando, produtores que já estão mais velhos e não têm sucessão. Eles não querem se endividar. Para eles é mais fácil entregar, no caso da nossa cooperativa, comigo. Eles não querem se incomodar, porque o armazém não deixa de ser um novo negócio dentro da atividade. Então também tem a característica do produtor. O filho não quer dar continuidade, ele já não tem mais idade. É uma característica, você concorda? Existe esse tipo de produtor. Eu concordo com você, é um tema bem pertinente, Nilson. Um dos fatores que fazem com que a armazenagem não avance tanto no Brasil, na velocidade que ela deveria avançar, é justamente esta percepção, né, ou a falta de um entendimento amplo do produtor enquanto o quanto complexo ou o quanto não é complexo operar um armazém. De fato, à primeira vista, muitas vezes o armazém, o produtor já está cheio de atividade, ele precisa cuidar da lavoura, ele precisa plantar, ele precisa colher. Tem a questão da idade. Ele precisa cuidar do gado, muitas vezes ele não tem sucessão, então ele acaba tomando algumas decisões. Então, se eu estou cômodo, a cooperativa está aqui do meu lado, o cerealista está aqui do meu lado, é uma decisão que ele acaba tomando, de manter a comercialização da sua safra através de parceiros e não entrando no segmento de armazenagem. Nós temos uma cooperativa muito forte aqui em Rio Verde, que é comigo. Inclusive, já entrevistei o senhor Antônio Chavaglia. Você acha que pela pujança da Comigo e a confiabilidade dela que ela traz aos produtores, alguns produtores ficam numa zona de conforto em relação a não querer ter armazéns? Pelo fato da Comigo dar essa segurança para eles, coisa que talvez outras cooperativas não dariam. Você acha que deixam eles numa zona de conforto? Com certeza, Nilson. A Comigo tem uma história de protagonismo, especialmente aqui no sudoeste goiano, e muito do desenvolvimento do agronegócio se deu por contribuições que a Comigo faz com o agronegócio. O Pré-Tecno Show que nós estamos vivendo. Exato. Então, a Comigo ela trouxe esse conforto para o produtor e trazendo armazenagem, trazendo comercialização de insumos, ela acaba sendo um parceiro do produtor e sendo a melhor alternativa para aqueles produtores menores que talvez não estão capitalizados o suficientes para investir em seu próprio negócio de armazenagem. As contribuições da Comigo vão muito além, do serviço de armazenagem. Ela contribui com assistência técnica, tem um papel social aqui na região, é um grande empregador. A tecnologia, que é as contribuições para o agronegócio, com as contribuições que a Comigo dá para o agronegócio, com a realização da Tecnoshow, que traz muita tecnologia para o produtor, informações,
do aspecto da evolução tecnológica, da evolução genética da lavoura. Então, as cooperativas fazem um trabalho muito importante para o agronegócio, o Brasil afora, e não é diferente aqui em Goiás com a Comi. O produtor só consegue estocar seus grãos se ele tiver capitalizado, né? Também não adianta ter o armazém na fazenda e não ter dinheiro no bolso. Ele vai ter que vender o grão, né? Com certeza. Se programar, né, Daniel? É isso aí, Nilson. Esse é um ponto bem importante também, e quando a gente fala de payback de um armazém, esse é um dos principais aspectos. Muitas vezes um produtor, ele colhe 200 mil sacas de soja, ele não precisa de um armazém para 200 mil sacas de soja, porque ele tem custeio de lavoura, ele precisa pagar diesel, semente, insumos, mão de obra. Então ele não vai conseguir guardar por um longo período. E isso aí vocês montam e mostram para eles? Vocês são transparentes nesse ponto? Com certeza, esse é o nosso trabalho. A gente precisa apresentar um projeto viável para o produtor. Ele tem que ter capacidade estática, fazendo uma progressão de nível de venda, de contrato futuro, como é o fluxo de colheita dele, o quanto ele faz de segunda safra, tipos de grão que ele produz, se ele produz sorgo, milho e soja, precisa ter estoque ao mesmo tempo. Todas essas informações, elas são necessárias para que você possa montar a melhor proposta de um projeto de armazenagem. O melhor projeto de armazenagem não é o maior projeto de armazenagem. Ele precisa ser desenhado para a quantidade de produção que aquele cliente tem. É uma coisa personalizada. Totalmente personalizada. Não é um produto que você vai no supermercado e pega na prateleira pronto. Ele precisa ser desenhado, concebido, planejado para cada uma das situações de produção. Silo bolsa, foi uma alternativa também para quem não tem armazém, né? O silo bolsa é uma excelente alternativa. Com ele você consegue controlar os teus excessos de safra, as tuas dificuldades de logística. É um problema muito bom de se ter, né? Olhar a ponta no banco com a ponta cheia. Ano após ano, o Brasil batendo novos recordes, muitas vezes acontece o problema de excesso de safra, né? Então esse é um problema bom de se ter, com certeza, mas ele gera bastante dor de cabeça. O silo bolsa é uma ótima alternativa para você contornar esses excessos de safra, esses excessos de produção, teus gargalos logísticos. O grão que vai ser armazenado no silo bolsa, ele precisa estar adequadamente acondicionado. Então se ele não seco, limpo, você já tem teu armazém para passar ali para secar o grão, não é só? Pelo menos um secador, uma limpeza e um silo de processo para que você consiga resfriar esse grão e deixar ele em uma boa condição de armazenado. Senão você vai colocar ele no silo bolsa e corre o risco de ter uma deterioração da qualidade desse grão. A impureza do grão vale dinheiro, né? Com certeza vale dinheiro. É um outro ganho do produtor, né? É um ganho que o produtor tem, né? Evitando de vender essa impureza que vira desconto, né? E enquanto você tratar ou processar essa impureza, ela vira dinheiro. Impureza é ração, comida para o gado, é arroba de boi. Um problema sério que nós temos aqui em Goiás, não sei como é que é lá no sul, sei que é do Rio Grande, é energia. Energia nossa é muito precária, muito precária. Em algumas regiões acabam sendo um empecilho. Como é que você vê a questão da energia a nível de Brasil? Você que percorre toda a América do Sul aí, né? Porque hoje se o armazém tiver energia, não funciona. Tem muito armazém tocado do gerador, né? Tem muito, Nilson. O Brasil é um país continental e de norte a sul e de leste a oeste são distâncias gigantes e realidades muito distintas em termos de infraestrutura, especialmente. A região sul está um pouco mais endereçada, né? Não tem grandes gargalos de energia, mas tem também, principalmente no que tange a distribuição de energia trifásica. E no centro-oeste e norte do país é um problema um pouco mais grave, né? Tanto a distribuição, as linhas, né? A disponibilidade dessas redes, quanto a qualidade da energia.
E em muitos casos, o armazém precisa de seus próprios geradores, né, para garantir o suprimento constante de energia durante o safra. E uma coisa que tem se expandido, né, como uma alternativa também para melhorar o custo de operação dos armazéns são as usinas fotovoltaicas de energia solar, que fazem a injeção dessa energia produzida na ponta, né, na rede, que faz um benefício muito bom de estabilizar carga na rede e economia para o produtor. Mas quando a gente olha o todo, o Brasil precisa investir em muita, não é só uma infraestrutura logística, infraestrutura elétrica. Nós precisamos de redes mais parrudas, que aguentem mais chuvas, ventos. Qualquer coisinha nós estamos ficando sem energia. É normal ficar 72 horas na granja sem energia, é normal. Não pode ser normal. É anormal uma coisa dessas. Então, assim, são coisas que a gente... Você pensa, nós estamos em 2025. Nós precisamos tratar esses problemas. Com certeza, Nilson. A falta de energia, né, ou principalmente a falta de infraestrutura de distribuição de energia. O Brasil tem uma grande capacidade de produzir energia. Agora, de distribuir essa energia de maneira adequada, com validade, é o principal gargalo que eu entendo que existe dentro do setor energético. Uma coisa que eu quero dizer, pós-venda faz diferença? Faz toda a diferença nisso. Por quê? Olha, um produto, né, um equipamento, ele precisa de operação e de assistência ao longo da sua vida útil, e ao longo do seu processo de utilização. As tecnologias estão amplamente difundidas, então as empresas têm condições de fazer bons produtos. As empresas que jogam de sério no mercado, independente do setor de atuação, têm bons produtos, mas muitas delas pecam com a falta de assistência. Um produto que é distribuído em uma determinada região, ele precisa de assistência técnica para que o produtor, para que o cliente, para que o usuário se sinta confortável em utilizar esses equipamentos e que eles estejam em pleno funcionamento nos momentos que ele mais precisa. Daniel, eu deixei esse assunto um pouco mais polêmico para o final. Antes da pandemia, o armazém era bem mais em conta. Depois da pós-pandemia, subiu aí seus 60%, 70%. Por que houve uma alta tão grande no prazo de 2, 3 anos assim? Não sei se você concorda com os números. Eu concordo com você, Nilson. As estatísticas que você trouxe são bastante precisas. Eu diria até que, comparado com o período pré-pandemia, o custo de construção de uma unidade armazenadora, assim como muitas outras máquinas e equipamentos, elas chegaram a dobrar de preço e depois, no pós-pandemia, ela começou a ceder um pouco o preço e voltou em torno de uns 30%. Essa é mais ou menos a situação da armazenagem, que, comparado com o período pré-pandemia, hoje, ela está em torno de 65%, 70% mais cara. Especificamente, uma unidade armazenadora, ela tem 80% do seu custo, 85% do seu custo pautado no aço. Então, basicamente, o aço é uma commodity, e está regido com preços internacionais. E o aumento do custo do aço foi com que trouxe esse aumento do custo da construção de um sistema de armazenagem. Voltar ao que era antes, muito difícil. Eu vejo com bastante... Eu entendo que é bastante difícil que ele volte ao que era antes, porque entendo que já se estabeleceu, um novo patamar de preços no mercado para o aço, e ele já, depois de ter caído esses 20%, 30%, ele já começa a dar sinais de novos aumentos, retomando sua trajetória de aumento de preços no longo prazo. Então eu não vejo num cenário econômico brasileiro ou mesmo internacional uma redução expressiva hoje que possa voltar 40%, 50% no custo de construção de um silo de armazenagem. E aí, o que a GSI está esperando a Tecnoshow 2025? A Tecnoshow é um grande evento do agro,
A gente tem participado da Tecnoshow desde sua primeira edição e a nossa expectativa com ela não é diferente dos outros anos. É de que esse evento é um dos melhores eventos do agronegócio para concretização de negócios. Então é essa a nossa expectativa. E para finalizar, por que o produtor deve escolher o armazém da GSI e não de outra marca? Olha, a GSI ela é líder global em armazenagem, reconhecida pela robustez de seus produtos, confiabilidade de sua marca e a tecnologia que agrega a seus produtos. Nós somos uma empresa global com serviço local. A nossa rede de distribuição, nossos representantes aqui em Goiás, a Alvo Agrícola de Rio Verde, cuidando de todo o território do sudoeste goiano e Vale do Araguaio no estado de Goiás, e a Agrointer na região do Distrito Federal, prestam serviço local distribuindo essa marca global, produtos de classe global. Então acho que esse é o nosso segredo do sucesso, né? Ter bons produtos, boa tecnologia, confiabilidade, mas prezando sempre pelo serviço e a presença local, próximo do produtor, trazendo conveniência para ele. Costela ou picanha? Costela. Costela? Como todo bom gaúcho, né? Porque não de Então, costela. toca aqui, para você estiver lá no sul, você lembrar da gente. Ô, Nilson, muitíssimo obrigado. Com certeza. Eu chutei picanha, viu? Vou botar uma costela no próximo domingo e eu vou te mandar uma foto. Então tá combinado. E eu já te deixo convidado, quando você tiver a oportunidade, se de alguma maneira a gente puder propiciar isso, venha conhecer a nossa empresa. Nós estamos lá em Marau, no Rio Grande do Sul, com a nossa sede, uma fábrica também na cidade de Passo Fundo. E será um prazer te receber lá, mostrar um pouquinho do que é uma indústria de armazenagem. Te agradeço pelo convite, te agradeço pela presença. Espero que a GSI, que vocês, realizem grandes vendas aqui na Tecnoshow, que é uma satisfação para Rio Verde ter uma feira que é sinônimo de qualidade e robustez em todo o país. Com certeza. Rio Verde é um exemplo para o agronegócio do Brasil, uma cidade pujante, uma cidade de desenvolvimento, e a pujança de Rio Verde se deve muito ao agronegócio, ao empreendedorismo das pessoas que conduzem o agronegócio aqui na região. Parabéns, Nilson. Sei que você também é um produtor rural e com certeza tem o seu papel de destaque no desenvolvimento do agronegócio da região. Obrigado, Daniel. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!